Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michael e esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu estou publicando sobre a reforma do meu carro, né? A reforma da mecânica do meu carro, que é um Civic 1996 de sexta geração. No primeiro vídeo vocês puderam acompanhar um pouco do processo que foi a reforma do câmbio automático, e nesse segundo vídeo a gente vai discorrer um pouco mais sobre como foi o processo de reforma do motor. Então, como fiz no primeiro vídeo, o que me levou a fazer a reforma desse motor? Como já comentei, quando esse carro parou, ele tinha 316 mil quilômetros. Esse motor já havia sido retificado uma vez. Eu fiz uma busca aí pelos proprietários anteriores. Foi aproximadamente com 250 mil quilômetros. Esse motor foi refeito inteiro, né? Cabeçote, bloco, pistões, virabrequim foi dado passe, enfim. Então ele estava 0,50 no bloco, 0,25 no virabrequim, mancal e bielas. Junta de cabeçote estava sendo utilizada uma junta de fibra, então ele tinha sido todo retificado por superaquecimento. Daí, quando eu peguei ele, eu percebia que ele baixava muita água, né? Baixava a água, não tinha irregularidade nenhuma de funcionamento. Era um carro potente, desenvolvia bem, econômico. Eu fiz 2 viagens com ele entre São Paulo e Espírito Santo, né? Que totalizam aí 1.100 quilômetros cada uma, né? Não tive nenhuma surpresa desagradável. Mas aí eu percebi que ele sempre baixava muita água e baixava muito óleo, né? Então, para rodar 1.100 quilômetros, eu gastava 1,5 litro de óleo praticamente, né? Isso tudo sem fazer muita fumaça, viu? Não fazia fumaça, só percebi o escape escuro, né? Aquela fuligem no escape, mas na hora de fazer aquela fumaça azulada, mas baixava muito óleo. Então, baixava óleo, baixava água. Depois ele passou a superaquecer, mas isso eu entro em detalhes depois. Isso, né? Concomitantemente, um dia eu fui sair aqui, né? Eu tô no meu local de trabalho. Um dia eu fui sair para almoçar, percebi um ruído anormal, e quando eu fui observar, a polia tripla do virabrequim, ela tinha soltado. E na tentativa de recuperar ali, né, que eu percebi que a chaveta estava danificada, estava sem chaveta a propósito, e o rasgo da chaveta também estava danificado. Na tentativa de recuperar ali, eu comprei uma polia errada, né, maior, que é para o Civic 2000, que usa aquela bomba de óleo maior, e tentei fazer uma chaveta sob medida e apertar. Na hora que eu apertei, eu trinquei a ponta do virabrequim, né, que já estava ruim, já tinha rosca ruim e tudo mais. E ali não teve reparo, né? Depois aí logo no começo do vídeo vocês vão ver. Eu tentei aqui com algumas empresas especializadas, algumas pessoas que mexem com soldas, né? Que fazem esse tipo de socorro. Aquilo ali não teve como recuperar, tá bom? De uma forma segura. E a alternativa que a gente encontrou na época foi embuchar para poder usar o carro, né? Mas aí depois, eu acho que de 6 meses depois, fiz mais uma viagem para o Espírito Santo, né? E mais uma 6 meses depois, essa polia veio a cair comigo na rua, né? Então ali eu determinei que não, tá na hora de resolver esse problema de uma forma satisfatória, porque eu não posso ficar andando com o carro desse jeito. E aí foi quando eu decidi desmontar o motor. Então foi a ponta do virabrequim que destruiu, não teve reparo, consumo de óleo, consumo de água. Essas foram as razões pelas quais eu desmontei esse motor. E aí vocês vão ver durante o vídeo os diagnósticos para essas coisas, né? Consumo de água não tem muito o que fazer, né? Se você sana todos os vazamentos ali, eu sanei, tinha vazamento no radiador, depois começou a vazar no tubo d'água. Foram os 2 vazamentos que eu encontrei, né? Mangueira, nada disso nunca vazou, não. Na termostática costumava vazar um pouquinho, mas mesmo sanado todos os vazamentos, esse carro sempre baixava água. E aí não tinha aditivo que dava conta, né? E quando a gente vai desmontar o motor, a gente encontra a junta podre, né? Não tem muito o que fazer. Então, vou deixar vocês aí com o vídeo de alguns dos processos. Não consegui filmar todos, foi um processo um pouco estressante, mais estressante do que o câmbio, né? E vocês vão ver depois o porquê. E à medida que o vídeo for transcorrendo, a gente vai fazendo novos comentários. Então, essa aqui foi a razão de todo esse trabalho, a principal razão de todo esse trabalho. Aqui está o virabrequim antigo. Pode observar que ele está bem perfeito, né? Tava 0,25 nas medidas, tanto em mancal quanto em biela, mas
problema que deu aqui, ó. Aí dentro, ó, tem uma trinca. Tá vendo, ó? O rasgo da chaveta todo detonado, a ponta trincada e esse gargalo aqui, ó, tá totalmente comido, né? Ele tem que ter 24 milímetros, ele tá com 21 aproximadamente. Então aqui eu já não conseguia mais prender a polia tripla, né? Teve que ser feito todo um trabalho pra tentar embuchar. Aqui tá ela, pra tentar embuchar, né? Foi feita essa bucha aqui na época pra poder prender ela, né? Sem usar a chaveta, mas aí veio a soltar novamente. Então, a saída foi a troca do virabrequim. Qual que é o principal cuidado para evitar isso daqui? É torque. É torquear corretamente a polia com a ferramenta correta. O resultado, depois de pelo menos 1h30 de escovação, e aqui ainda falta enxaguar. Olha a cor aqui, ó. Então aí tá a importância de fazer uma limpeza correta disso aqui, né? A gente vai limpando os dutos, os assentamentos das válvulas, para poder ficar aquele servicinho padrão. Será que tava limpo? Então tá aí, depois de uma tarde inteira de trabalho, nosso cabeçote totalmente limpo, descarbonizado. As galerias limpas, né? Os dutos de admissão, de escape, todos limpos. Tudo descarbonizado. O próximo passo agora é fazer o assentamento das válvulas. Tava bem sujo, viu isso aqui? Bem sujo, bem carbonizado. Mas é possível ver que as sedes de válvula ainda aparentemente estão bem boas, né? Bem boas. Isso aqui foi muita escovação, muita água, muito sabão, muito ar. E o resultado é esse daí. Mais uma etapa de trabalho. Aqui agora estou fazendo a limpeza das válvulas. Essa aqui é uma válvula de escape. Chama atenção aqui que elas formam um depósito branco em cima delas. Essa daqui tá até um pouco mais equilibrada, né? Mas tinha uma que eu limpei aqui agora há pouco, que me levou quase uns 40 minutos de serviço, que não dava nem para ver esse B2, ela estava toda tomada de um depósito branco muito, muito duro, né? E que dá muito trabalho para limpar. Então aqui é a limpeza, né? A gente aproveita e já confere também, ó, que o assentamento da válvula já não tá lá mais aquelas coisas, né? Essa aqui é de escape, as que mais sofrem, né? Então vamos fazer primeiramente a limpeza, deixar bem limpinho, para depois a gente fazer o assentamento de válvula, montar, ficar filé, nosso rondão. Vai funcionar assim, bichinho, em breve, hein? Em breve. Já escutei comentários de que esse acúmulo aqui pode ser ou por mistura pobre ou por aditivos adicionados ao combustível. Eu acredito que haja um pouco de mistura, tanto de combustível adulterado quanto de própria passagem de líquido de arrefecimento para dentro da câmara, né? Então, a outra válvula que eu mostrei estava um pouco menos suja do que essa. Essa daqui eu já comecei a limpar. Mas olha o tamanho do depósito que fica aqui. Tirei ela aqui da morsa, ó. Olha como é que está o estado da válvula, né? Do assentamento, da pista onde ela se assenta, de carbonização, de óleo que passou pelo retentor. Então as válvulas, principalmente as de escape, as de admissão nem tanta, né? Mas de escape sofrem bastante. Bastante. Aqui tá o bloco, né? Já finalizei a limpeza das válvulas. E também já finalizei a limpeza do bloco. O bloco já veio um pouco mais limpo da retífica. Isso aqui provavelmente foi da última vez que montaram esse motor. Devem ter utilizado uma cola 3M aqui, alguma coisa do tipo que escorreu. Isso aqui para tirar só raspando, vai arranhar, não vou mexer, vou deixar do jeito que tá, né? Mas já limpei o bloco, foi lavado todas as galerias. Já joguei uma gasolina aqui dentro dessas roscas para deixá-las bem limpas. E aqui nas camisas também, né? Porque quando a gente faz o brunimento da camisa, vem tipo um pozinho aqui, bem fininho, um negócio bem fino.
E a gente tem que limpar com bastante critério, né? Então já tá bem limpinho. O próximo passo agora é fazer a limpeza da gaiola. Onde vão os mancais, né? Onde vão os mancais do Vira. Fazer a limpeza da gaiola aí. Adentramos a noite no trabalho. Procedimento de conferência de rosca de bloco e parafuso de cabeçote. Os parafusos estão originais ainda. Foram todos lavados e escovados, juntamente com as roscas, que já passaram por uma limpeza prévia, né? Com gasolina, com ar, enfim. E aqui a gente está conferindo os parafusos. Já tem um que está condenado, né? Por corrosão, né? Então esse parafuso aqui ele sofreu um processo corrosivo, né? E vai precisar ser substituído, não é? Já verifiquei aqui que existem roscas que estão um pouco mais sujas. Por exemplo, esse parafuso aqui desceu até 74 milímetros. Esse aqui está parando em 84. Esse aqui também está parando em 84. Esse aqui está parando em 83. Então, provavelmente, existem roscas que precisam ser mais limpas, né? Então, vamos limpar tudo até tudo descer bem livrinho na mão, até ficarem mais ou menos parelhos aí, né? Pra gente ter uma segurança boa na hora de torquear o cabeçote. Tá aí, ó. Por que que espana a rosca de cabeçote de rondinha? Essa sujeira aqui, ó, eu não tirei do cárter não, viu? Eu tirei foi do buraco da rosca. Olha só. Ó, limpei a chave. Eu vou colocar lá no buraco da rosca, ó. Olha aí, ó. Como é que aperta o parafuso aqui em cima disso aqui? Né? Aí vai espanar mesmo. Então, o primeiro passo é limpar bem isso daqui. Os parafusos, eu decidi reaproveitar todos, menos um. Estão todos muito bons, né? As roscas casam muito bem. Então, vou manter os originais. E seguimos aqui com o procedimento de limpeza de rosca. Mais um progresso. Aqui estão os 10 parafusos com as roscas todas limpas. Todos eles descem aproximadamente 60, até 65, né? Quando a gente mede daqui até embaixo, dá 65 milímetros. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a média está sendo essa, né? Esse aqui, por exemplo, está um pouquinho mais alto, né? Mas se eu torquear o cabeçote também até essa altura do parafuso, o cabeçote desmanchou, né? Então as roscas estão limpas, estão todas correndo com a mão, livres, né? Aqui tá ok. Pronto para torquear. Todas as roscas estão bem limpas. Meu Rondinha baixa óleo. Essa foi uma das principais, acho que a segunda maior razão pela qual eu abri esse motor, né? A primeira foi a trinca do virabrequim. Mas o consumo de óleo desse carro sempre me incomodou, né? Quando eu abri esse motor, eu vi que ele tinha sido retificado, medida 0,50, tá aqui, né? O primeiro pistão. Tô limpando. Olha lá, ó, medida 0,50, né? Pistões Motorbest. Não dá pra ver ele não, mas tá escrito ali 0,50. E aqui a gente pode ver, né? Os sinais da passagem de óleo pelos anéis, ó. Então teve um desgaste prematuro nos anéis e eles passaram óleo. Ó, observa onde não passou, observa onde passou. Fica essa marca aí, ó, do óleo acessando o topo do pistão. Vou pegar outro pistão pra gente ver. Olha como é que fica o topo. Esse aqui é o pistão de número 2. Já tinha dado uma limpezinha nele antes, né? Tinha dado uma limpezinha nele antes. Olha as marcas de passagem, ó. Olha onde passou o óleo e onde não passa. Tá vendo? Tudo marca de passagem de óleo. E esse daqui é o pistão de número 4. Talvez aí o que estava mais saudávelzinho entre eles, né? Mas ainda assim com bastante marca de passagem, ó. Então, às vezes não tem jeito, né? O carro começou a baixar óleo. É retentor, é PCV. Não, gente. Mas das vezes o problema tá aqui, ó. Anéis, camisas, né? O BO tá aqui. Na conferência do virabrequim aqui para montagem,
eu tava preparando ontem para começar a fazer a montagem do bloco, tive uma surpresinha desagradável. Esse virabrequim foi guardado mais ou menos 1 ano e meio. E parece que ele formou alguns pontos de corrosão, né? De corrosão, ó. Dá pra ver lá dentro, lá, né? Alguns pontos de corrosão. No mancal e na primeira biela. O restante tá ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar polir para ver se isso vai sair no polimento, né? Então, tô preparando aqui uma lixa 2.500, tem pasta de polir ali dentro. Vou fazer um polimento de virabrequim à moda antiga. E vamos ver se a gente consegue sair desse chabu, né? Bem lá dentro, lá. Ó. Vamos ver, né? Então, procedimento de polimento do virabrequim à moda antiga, né? Um taco de lixa enrolado, corda, lubrifica bem as duas partes, né? Tanto a lixa quanto o vira. E vamos fazendo, né? Deixa eu ver se a gente consegue remover aí essa corrosão superficial. Pessoal, tô seguindo aqui uma ideia de, antes de fazer a montagem do vira e tudo mais, fazer a conferência do assentamento das bronzinas nos seus respectivos berços. Então aqui, ó, pasta de ajuste, gaiola torqueada, conforme manda o procedimento. E agora eu vou destorquear isso aqui também conforme manda o procedimento, que é uma sequência para destorquear e outra para torquear. E aí a gente vai conferir como é que tá o ajuste dos berços, né? Dos mancais aí. Como é que tá esse alinhamento, como é que tá pegando, né? Se tá pegando mesmo direitinho, tá assentando bem a bronzina ou não. Primeira visão que a gente tem aqui depois de soltar a gaiola é que tem contato aqui, né? Da gaiola com o bloco, né? Aqui na região dos parafusos tem contato. O contato tá ok. Vamos ver as bronzinas agora. Pessoal, esse foi o resultado. Não sou nenhum Júlio Frisão da vida, né? Mas aparentemente dividiu bem a carga que eu apliquei de pasta de ajuste, né? Aplica só na bronzina, ela dividiu entre a bronzina e os berços, né? Os mancais. Aparentemente assentaram todas por iguais, estão tendo contato, né? Em toda a sua extensão, tanto lá quanto aqui na gaiola, não é? Então isso indica para mim que as minhas bronzinas vão trocar calor adequadamente, certo? Vão ficar presas, sem risco de se soltar, e o motor vir a fundir por falta de lubrificação aí, ou pelo fato da bronzina simplesmente ter soltado seu alojamento e girado, certo, pessoal? Então é isso aí, vamos dar sequência na montagem, limpar toda essa meleca, partir para o próximo passo. O que não foi o caso do virabrequim. O virabrequim apresentou empeno. Então eu vou esperar até amanhã, que hoje é domingo, para poder mandá-lo para retífica, para ver se tem solução. Mas o virabrequim, depois eu vou publicar um videozinho que eu fiz rápido, mostrando como ele está travado, né? Girando travado. O virabrequim está empenado, a priori o virabrequim empenado. Testei com o virabrequim velho hoje pela manhã, não apresenta o mesmo problema. Então, aparentemente o problema está realmente no virabrequim novo. Por que eu comentei naquele primeiro momento que minha suspeita maior recaía sobre o virabrequim? Porque eu estava trocando esse virabrequim, como eu já demonstrei para vocês. E o virabrequim novo que eu havia comprado ele standard, só que com os colos de biela muito riscados, né? Provavelmente aquele motor da qual saiu aquele virabrequim passou por um processo de rodar a bronzina, né? Fundiu aquilo ali. E quando a retífica foi fazer a retífica, ele estava empenado, né? A retífica falou para mim, olha, seu virabrequim sofreu um empeno, não está dando centro para centralizar, então a gente tem que desempenar ele. Então, com isso em mente, quando eu fui girar na mão ali e percebi que ele travava em um ponto e livrava em outro, a primeira coisa que eu pensei é que ele tinha algum tipo de empeno ou de ovalização,
né? Mas aí depois, quando enviei para retífica, o resultado foi bem outro, né? Era mais a segunda possibilidade. Ó, já tá até na máquina, tá vendo? Ó, já tá na máquina para poder fazer o alinhamento. Valeu? Um abraço aí. Bem, como vocês viram aí, meus problemas com a reforma desse motor começaram aí. Por quê? Não ficou muito claro, mas eu mandei dar passe tanto no bloco quanto no cabeçote, porque a minha intenção era utilizar a junta de aço, que é o padrão original desse motor. O cabeçote tinha muito pouco empeno, mas o bloco tinha muito empeno na face. Então foi tirado do bloco, foi tirado do cabeçote. Beleza. Quando eu fui fazer a ajustagem do virabrequim, vocês viram aí que ele roda meio que travando. E a ajustagem do virabrequim a gente sempre faz com o motor seco. A gente não faz ajustagem de virabrequim com o motor lubrificado. A gente faz ajustagem a seco e ele não pode travar do jeito que ele está travando ali, não é? Então ali ele travou. Enviei para a retífica e o rapaz me passou o seguinte, que havia desalinhado ali os mancais, né? É normal de acontecer, tudo bem, acontece, né? Quando o carro sofre superaquecimento. Desalinhou os mancais. Então, teoricamente, ele fez um processo de alinhamento de mancais. Só que ainda havia ficado um ponto, né? Eu acredito que quando eles foram fazer o processo de mandrilhamento, eles passaram na mandrilha, mas eles não fizeram o rebaixamento de mancal. E aí deu problema de novo. Pois bem, retomamos a montagem do motor. O problema não estava no virabrequim, como era a minha primeira suspeita. Tinha duas suspeitas. Ou era o virabrequim empenado, ou o bloco estava empenado. E no caso se confirmou a segunda suspeita. Esse bloco estava empenado. É até bem comum eles empenarem quando sofrem por superaquecimentos. E o meu sofreu, né? Depois eu relato um pouquinho de detalhes aí, por que esse carro superaqueceu a ponto de empenar assim os mancais do bloco. Acabou de ser entregue, foi entregue até bem livrinho, bem justinho, mas papel do mecânico, papel do montador do motor é desmontar, limpar e conferir tudo, né? Às vezes pode ter ficado um cavaco para trás, a gente tem que olhar as folgas, né? Olhar aí a interferência das bronzinas nas capas, nos mancais, porque foi feito alinhamento de mancal, então eu preciso ter certeza que essas bronzinas estão em contato. Dessa vez eu estou refazendo o teste, mas que agora aplicando a pasta de ajuste no mancal do bloco, né? Vamos ver como é que vai se comportar. Novamente torqueado. Agora vamos destorquear para a gente poder observar as nuances. Essas aqui são as bronzinas do bloco. É possível ver que as costas delas assentaram, né? Elas tocaram os berços, ó, tocaram os mancais. Apesar de existirem pontos em que algumas tocam com mais força, né? Então, por exemplo, você vê que essa daqui do mancal central, ó, tem pontos onde ela toca com mais intensidade. Mas de um modo geral, todas elas assentaram bem. Todas elas estão tocando os mancais, certo? Aqui são as da gaiola e o cenário é o mesmo, né? Todas elas aí com contato pleno com a gaiola. Então isso aqui é garantia de que essas bronzinas têm bom contato aqui, não é? Nenhuma delas vai se soltar, girar ou deixar de trocar calor com o bloco, ocasionando problemas posteriores. Curiosamente, ó, depois de dar um giro nele, ó a folga sumindo. Então quer dizer, tem um ponto dele que está mais folgado, tem um ponto que está mais frouxo, né? Folgado, apertado. Vê? Frouxo. Será que ainda tem empeno nisso aqui? Ó, não é folga axial, é
É folga radial, ok? Pensa, já estamos mexendo nele aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Ó. Estamos mexendo nele. Tá aqui, ó. Tapadinho, ó. As peças todas aqui, ó. Tá bom? A gente mediu ali o mancal dele em cima. Vai ter que baixar 15 centésimos, tá bom? Só isso e vamos ver o que a gente vai fazer aqui. É o que melhor que a gente vai poder chegar a esse motor. Beleza? Então, ele teve que voltar para o processo de mandrilha pela segunda vez, né? Pelo processo de mandrilha de mancais, né? Alinhamento de mancais ali. E aí, na segunda vez, o problema foi resolvido, né? O motor girou livre. Enio, meu rei, passando aqui para confirmar, ó. Ó, sequei todo o virabrequim, tá sem óleo, tá rodando livre, meu querido. Viu? Muito obrigado aí pela solução do problema. Tá, ó, filé. Obrigadão mesmo, de coração. Pessoal, depois de alguma controvérsia, tá aí montado, né? Pistões, biela, virabrequim. O motor tá girando razoavelmente bem. Então a gente parte agora para os próximos detalhes. Bomba de óleo. Aqui tem duas bombas de óleo. Essa aqui é a original que estava nele e essa é a nova que vai entrar, né? Eu preferi comprar uma bomba de óleo usada, em bom estado, por causa disso aqui, ó. Quando a gente vai fazer a inspeção dessa bomba, a gente mede a folga que vai aqui e a folga aqui. Aqui dentro tá ok. Mas entre o rotor externo e a carcaça tá no limite, que é 0,20. Deve estar passando um 0,18, 0,19, bem no limitinho aqui, né? E a nova, ó, firme, 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 certo? Então aqui vai entrar essa usada em bom estado. E aí tem todo um procedimento, né? Esses parafusos vão travar rosca. Os parafusos de fixação dela no bloco vão um pouquinho de silicone pelo manual, né? O manual pede para pôr, para evitar vazamento. Tá ali, ó. Para prevenir vazamento de óleo, aplique, cola o líquido para junta, né? Nas roscas. Então, por isso que é importante a gente ler o procedimento, né? Já ia fazer sem. Tanto a aplicação de trava-rosca lá naqueles parafusos da tampa, quanto a aplicação de um pouco de cola nos parafusos de fixação no bloco, eu não ia fazer. Agora, no que tange a folgas, aí foi uma dor de cabeça para mim. E eu tive que montar o motor meio que no feeling. Por quê? Eu não tive condições de arcar com um súbito, né? Um relógio, um medidor de diâmetro interno, né? Um relógio súbito. Então eu optei por comprar plastic gauge para poder fazer a medição de folgas, né? Folga de óleo. Quando eu fui fazer a medição da primeira folga de óleo com o virabrequim sem a primeira mandrilha, né? Sem ter feito a primeira mandrilha, a folga tinha ficado em 0,075. Eu acho que eu tenho até esse plastic gauge aqui. Aqui, ó. É o plastic gauge que eu utilizei. Na verdade é um flex gauge, né? Da Apex, né? Da Apex. Então ele tá aqui, ó. Sai, meu jovem. Peraí. Aqui, ó. Aqui tá ele. Então, quando eu fui fazer a medição de folga, ele ficou aqui, ó. Apertei lá, amassou, ficou aqui. 0076. Certo? 0076. Muito longe do que o manual pede, né? Porque o manual pede 2, 3 centésimos para esses mancais. Então já deu aquele estralo na mente. Depois do processo de mandrilha, ter sido rebaixado o mancal 15 centésimos, como a retífica falou, eu passei o plastic gauge de novo e a folga caiu. Foi para 0064, entre 005 e 0064.
De qualquer forma, fora, né? Porque 0,05 centésimos é o limite do que o manual permite, né? Só que, longe de casa, e aquela era a única retífica que me serviria, e sem um relógio súbito para poder tirar uma contraprova, né? Eu tive que fazer o quê? Eu fui no feeling, né? Eu observei que o motor estava justo, não estava muito folgado, que quando a gente passa ali o filme de óleo, ele teve um funcionamento interessante na mão. Eu falei, eu preciso montar e ver o resultado que vai dar. Então, na hora que eu fui fazer o ajuste das bielas também, da mesma forma, né? Preferi nem colocar o plastic gauge, porque eu já estava grilado com os mancais, né? Então, se desse alguma coisa diferente nas bielas, é bem provável que eu fosse voltar para casa sem montar o motor, né? Então, nas bielas a mesma coisa, pelo feeling, né? Montei as bielas no virabrequim fora do bloco, torqueei, vi que elas tinham ficado bem justas, sem folga nem nada. Falei, vou montar, montei. E graças a Deus, tudo transcorrendo bem, né? A pressão de óleo tá boa, a luz de óleo apaga na partida com bastante facilidade. Claro que isso não é parâmetro, essa cebolinha de óleo do Civic, o range dela é 0,3 bar, então é uma pressão super baixa, mas apaga, né? E então, ficou assim, né? Então, como alternativa a isso, a essa incerteza de qual foi a folga, né? E isso por falta de aparelho, eu tenho utilizado um óleo um pouco mais grosso, um pouco mais viscoso, né? Tenho trabalhado aqui com 1540, mas isso aí são assuntos para outras ocasiões. Mas o funcionamento do motor tá bom, sem barulho, sem ruído, sem batida, sem vibração, né? Mas eu não pude fazer a contraprova do que o Flex Gauge aqui me deu em relação a folgas. Da série Cuidados que devemos ter numa montagem. Estou aqui fazendo a limpeza do flange traseiro para poder instalar o retentor. E aqui a gente consegue ver, ó, que quem instalou o retentor por último instalou torto. Dá para olhar aqui por dentro, ó. Eu até assustei na hora que eu vi, né? Você vê que ali tem uma greta que aqui não tem, ó. Foi instalado torto. Um Nokia, né? Corteco, mas instalado torto. Então, às vezes a gente faz um serviço, né? Ah, troquei o retentor, tá vazando. Pode ser uma das causas, ó. Retentor mal instalado. Eu vim até aqui olhar novamente o retentor da bomba que eu instalei, né? Por enquanto tá aí alinhadinho. Vamos que vamos. Aqui, ó, os torques desses parafusos são 11 newtons. 11 newtons os parafusos da bomba. Vai cola em toda essa extensão, de acordo com o próprio manual, né? Isso aqui é tudo colado, são 11 newtons. Qual cola eu estou usando aqui? Visbela americana. Pense numa cola boa, viu, pessoal? Já usei, gostei e estou usando de novo. Pense numa cola responsa, por um preço muito bom, viu? Estou confiando nela a montagem do meu motor. O que vai voltar para o lugar, mais um Corteco. Sistema dos balanceiros desmontado, incluindo aqui o sistema do VTEC, que são esses aqui, né? Vamos limpar tudo e montar novamente. Esse aqui é aquele tipo de atividade que a gente não pode nem piscar o olho. Tem os pistõezinhos aqui, ó. Se der bobeira. Domingão de trabalho por aqui, mais uma vez. Agora montando as válvulas do cabeçote. Fiz o assentamento e agora estou fazendo a troca dos retentores e instalando. Eu estou utilizando retentores Takao, mas também tem um jogo ali do Jago. E eu acabei preferindo utilizar o Takao, pelo menos do lado do escapamento, que as válvulas são um pouco mais estreitas, porque eles entraram mais justos, né? Então aqui está sendo um processo bem artesanal mesmo, com chave 12, com pano, enfim, mais devagarzinho a gente vai prosseguindo o processo. Então, dei uma pausa na instalação aqui do último retentor, né, do último conjunto, para mostrar como é que é, né? Então, primeiro vai a válvula, a gente apoia por baixo, eu estou usando um pano,
Aí vai o prato da válvula maior, né? O prato da mola da válvula, perdão, que eu não consigo tirar aqui agora, porque tá colado por causa do óleo. Mas ali dentro vem um prato maior e o retentor vem bem aqui, ó. Vou colocar um aqui agora. Tem esse aplicador aqui, né? O retentor Atacal vem com esse aplicador. E a gente vai passar o retentor por ele, dar uma lubrificada, passa o retentor por ele, né? Dá uma forçadinha de leve, com bastante carinho para não danificar e passa. A gente aperta o retentor com a mão mesmo. Ele tem o paradeiro dele certinho lá no fundo, né? E aí você vai saber que ele chegou lá no fundo. Não precisa bater nem nada, viu? Só com a mão mesmo ele encaixa perfeitamente. Aí a gente lubrifica aqui a parte superior do prato, que vai receber a mola. A mola tem uma posição, ó, esses elos que são mais assentadinhos, mais juntinhos, eles vão para baixo. E aqui vem o outro prato que vai acomodar as travas. Vem o outro prato que acomoda as travas, ó. Aí eu boto a primeira travinha, né? A outra travinha. E agora é só prensar, né? Com a minha prensa super eficaz, né? Que é uma chave 12 com um pedaço de mangueira dentro, cortado. Prensou, acabou. Por vezes nesse processo, às vezes uma travinha pode entrar e a outra ficar fora, né? Daí, ó, um paninho, um pito 12, o bom e velho companheiro do mecânico, uma porretada segura, nada forte demais. E aí tá encaixada, tá feita uma mágica. Cabeçote limpo, descarbonizado, retentores trocados, válvulas assentadas, prontinho para subir nele lá, ó. Finalmente, motor no lugar, né? Eu tinha feito um vídeo anterior com o câmbio no lugar, né? Só que depois daquilo ali eu tive que descer o câmbio porque o conversor de torque não estava instalado corretamente. E a culpa era do retentor. Na verdade, quem instalou o retentor, no caso eu, né? Tinha ficado um pouquinho torto. E aí o conversor de torque não instalou direito. Então eu tive que descer o câmbio e ajeitar o retentor. Dava para ter feito no lugar? Dava para ter feito no lugar. Mas naquela altura do campeonato eu já imaginava que o problema estaria dentro do câmbio. Menos mal. Então o motor foi instalado agora pela manhã, sem maiores dificuldades, somente com o macaco hidráulico. E assim nós vamos seguindo o trabalho. Pessoal, tá chegando a hora de torquear o cabeçote, né? Quais foram as minhas escolhas aqui? Junta de aço da Elring, ok? E vou fazer uma aplicação desse spray de cobre, tá? E aí a gente vai ver o resultado. Eu acredito que vai ser bom, muito bom. Aqui eu planei o bloco, planei o cabeçote, mas até mesmo para corrigir prováveis deficiências de rugosidade, algum outro defeito que pode ocorrer na plana, vou me resguardar com o spray de cobre. A minha escolha pela junta de cabeçote de aço é porque devido a uma certa experiência já que eu tenho, vendo cabeçotes sendo removidos, sempre com junta de fibra, essas juntas estão apodrecendo, né? Como a gente pode observar, esse motor é um motor deck aberto. Então, essas galerias aqui ficam todas cheias de água. E essa água fica em contato permanente com a junta. Então, aquele papel, aquele material fibroso da junta não vai resistir a isso aqui por muito tempo, né? Com certeza não. Mesmo com o uso de um bom aditivo. Então, junta de aço, padrão original. Aplicado cobre na junta de cabeçote, não tem muito segredo. Ele não seca, ele fica meio molenguinho mesmo, né? E agora a gente vem com a aplicação do cabeçote. Cabeçote torqueado. Quem tá assistindo o vídeo aí, se reparar que tá tremendo um pouco a câmera, é porque eu tô tremendo mesmo, né? Eu tinha muito medo de espanar as roscas. Então eu gastei bastante tempo limpando essas roscas.
E graças a Deus deu certo. 67 newtons, tá aí torqueado o cabeçote. Mais uma vez, seguimos a montagem. Pessoal, aqui agora eu vou fazer a instalação do radiador, né? Continuando a montagem do carro. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, para um detalhe. Quem for comprar um radiador com rondinha, tem que ficar bem atento aqui. No caso, meu carro ele é automático. Então tem que ficar bem atento para esse detalhe aqui, ó. Existem dois tipos de radiadores no mercado. Esse tubular e esse brasado, ok? Aquele ali, eu vou dizer categoricamente que não presta, não funciona, não dá conta. Por quê? O sistema de troca de calor do câmbio desse carro passa por dentro do radiador, né? Então aqui dentro aqui tem um trocadorzinho de calor aqui, ó, bem aqui dentro aqui. Então você tem que esse radiador, que é um radiador pequeno, se a gente for comparar com o tamanho de radiadores de outros carros, esse radiador que já é pequeno tem que refrigerar o motor e o câmbio. Então quando você pega aquele radiador ali, ó, que ele tem uma troca de calor menor, né? Isso quem diz é engenharia, tem todo um estudo de troca térmica por trás disso, mas é fato conhecido que radiadores tubulares trocam menos calor, ele não dá conta em exigências. Então, em dias muito quentes, em subidas de serra, seu carro vai superaquecer, você vai ficar maluco e o culpado é ele. É visível a diferença, é visível que o radiador brasado, filetado assim, a área de troca de calor do radiador é muito maior. A área que ele submete o fluido a passar é muito maior do que aquele tubular ali, ó. Olha o tamanho dos vãos que ficam, né? Então ele tem uma capacidade de troca térmica muito inferior a esse daqui. Esse aqui é o projeto do carro, é brasado, espessura de 26 milímetros e atende perfeitamente aí o seu rondinha. Então, vai comprar radiador, não caia nisso aqui, viu? Não caia nisso aqui. Isso aqui é peça barata, estão vendendo por preço de peça cara e vai dar trabalho. Tá aí, rondinha finalizado. O motor tá montado, agora eu tô fazendo a substituição da junta da tampa de válvulas, né? Eu já rodei com ele já uns 2 dias, com a correia dentada aberta, né? Pra gente poder conferir. Deu bastante trabalho finalizar esse cofre. Ele tem que colocar os parafusos aqui ainda, acabar de colocar junto aqui a tampa. Mas o resultado foi satisfatório, o motor tá desenvolvendo bem. O câmbio também tá interessante, tá legal. Agora é cair na estrada, né? Cair na estrada, as mangueiras de silicone, sistema aditivado, né? Termostática nova, Mali, foi colocada ali, correia dentada Gates, né? E agora é testar o carro. Testar o carro, colocar na estrada, viajar, andar. Vamos ver como é que vai ficar o comportamento do menino, né? Agora um detalhe que foi ponto de bastante reflexão é o tensionamento da correia dentada, porque o tensionamento dela é feito pela mola, né? Feito pela mola automaticamente. Você coloca ele no ponto morto superior, né? Na marquinha up para cima e dá 3 dentes, né? Gira 3 dentes e aperta o tensor. A tensão fica assim. Ela cede mais ou menos 1 centímetro, né? E qual que é a importância disso? A gente observa aqui também, aqui do outro lado, ó. Fica mais folgadinha. Qual que é a importância disso? Quando isso aqui esquenta, o que não demora muito tempo, essa correia fica ainda mais tensionada. Então, se por algum acaso a gente forçar a mola, deixar ela mais tensionada do que isso, quando isso aqui esquentar, ela vai virar um berimbau, vai virar uma corda de berimbau isso aqui, né? E aí vai forçar tanto polia quanto comando. Então, tem que ter bastante atenção na hora de tensionar essa correia. Ela não pode ficar tão tensionada. Tem que ser exatamente a tensão que a mola dá para ela, ok? Mas também não pode ficar folgada a ponto de, quando você ligar o carro, ela ficar batendo. A primeira vez que eu montei aqui, eu deixei mais folgada do que isso aqui, né?
E quando eu liguei o carro, ela ficava vibrando, né? Batendo aqui nas capas. Aí ela já tá folgada demais, né? Tem risco de pular dente. Então, é deixar o tensor trabalhar certinho mesmo. É ponto morto, bota em ponto morto, gira 3 dentes e aperta o tensor, que a tensão vai ficar corretinha aqui, ó. Sem tá muito apertada, sem tá muito solta. Tem aqui o movimento dela, ó, a folga que é necessária ela ter, para quando ela esquentar, ela acabar de tensionar mais um pouco, sem forçar aí os elementos tocados por ela. Rondinha em funcionamento. Estou testando a bateria do bichinho. Então, como vocês puderam ver, esse foi o processo de reforma do meu motor. Existem alguns detalhes que eu não consegui gravar, né, por questões de espaço em telefone e às vezes até mesmo a pressa com o processo, né? O prazo que já estava findando, na verdade já tinha findado, então eu não consegui gravar alguns detalhes, né? Mas aí eu posso comentar à medida que forem surgindo dúvidas, né? Em relação a peças, eu utilizei anéis Hastings 0,50, bronzinas de Mancal KS 0,25, bronzinas de Biela KS 0,50, junta de cárter Elring, bomba d'água Indisa, retentor do comando Jago, retentor da bomba de óleo Jopan, retentor do flange traseiro Corteco, vocês viram, as mangueiras de silicone, o radiador novo que eu coloquei foi o Valeo, correia dentada foi Gates com tensor Coio, né? Apenas para orientar aí, caso alguém precise, né? Esteja procurando indicações de peças, né? Procurei utilizar aí o que tem de aplicação mais tranquila para os nossos carros e não tenho nada do que reclamar, né? O próximo vídeo aí que eu vou publicar vai ser então a minha viagem de retorno para casa, né? Logo depois que eu fiz esse motor, eu já peguei uma viagem com ele de 1.200 km, 1.100 km para ser mais preciso, né? E aí eu vou deixar um videozinho curto que eu fiz sobre esse processo. Como vocês viram, eu fiz motor e câmbio. Eu achei que o motor... Achei não, tenho certeza, né? Que o motor exige muito, 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 né? Porque tem toda uma questão de precisão mesmo. O câmbio também tem. Só que o motor passa por processos de retificação, né? Então, é necessário estar muito atento com medidas, com ajustes, com qualquer coisa que foi mudada na retífica. A palavra é essa, né? O câmbio, pelo menos o câmbio do Honda aqui que a gente montou, vocês acompanharam também a montagem, não passou por processo de retificação, né? Alguns câmbios até passam, né? Como o 4F27E, que precisa ser feito embuchamento de carcaça e tudo mais, mas no nível do que passa um motor, né, que plana bloco, plana cabeçote, mexe com mandrilhamento de mancais, mexe com medida de vida brequim, mexe com muita coisa, né? Tem alguns outros processos também que são muito importantes, como conferir se o eixo do comando de válvulas está rodando livre na mão, na hora que você torqueia ali a gaiola, né? Eu fiz um teste ali, desmontei os bancais do VTEC, torqueei eles todos com o eixo de comando de válvula lá dentro para verificar a existência de empeno, a existência de algum tipo de empenamento, né? Então são processos muito importantes, né? Vale muito a pena, viu, para quem está pensando em fazer. Muito bom. Se você gosta do carro, é um bom carro, né? Eu pretendo fazer um vídeo também sobre ele, mostrar alguns detalhes depois. É um bom carro. Se você pretende ficar com o carro, gosta do carro, vale muito a pena, tá joia? Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, estou às disposições, deixe nos comentários e a gente vai conversando aí nos próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!